Saudações, eu sou Daniel de Oliveira e vamos iniciar o Diálogos da EJA. A arte existe porque a vida não basta. Essa é uma frase do poeta Ferreira Goulart, um poeta brasileiro, maranhense, que talvez nos ajude a pensar um pouco o como nós estamos em um eterno movimento de busca por sentido em nossas vidas. E também mostra que a arte pode ser aquilo que vem ajudar a transcender um pouco as visões, os sentidos e até mesmo a nossa capacidade de criar. Na EJA Rio, linguagens artísticas é também um componente curricular que vem ajudar um pouco a cumprir esse papel de educar com a arte. Educar na arte e educar pela arte. Para conversar com a gente sobre isso, eu trago aqui como convidadas Maria Helena Neves, professora, arquiteta, atualmente atua na gerência de EJA. Também Silvia Werneck, professora, atriz, é formada em artes cênicas pela UFAL, tem mestrado em artes cênicas e atualmente ela atua na gerência de EJA também. Raquel Nascimento, professora da rede, doutoranda em educação pela UFRJ, é formada em pedagogia também pela mesma instituição, especialista e mestre em relações étnico-raciais pelo Cefet e artivista do Centro do Teatro do Oprimido, que atualmente é uma companheira também atuando na gerência de EJA. Prazer imenso ter vocês aqui no Diálogos da EJA para a gente começar a conversar. Que bom que vocês vieram. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente que agradece. Olha, para começar, Silvia, pessoas precisam mesmo das artes? O que você pensa sobre isso? Pessoas precisam... Pessoas não vivem sem arte, né? Não há como a gente se conceber enquanto ser humano sem artes, né? A gente consome, a gente faz, mesmo que a gente acredite que o que a gente está ali consumindo ou fazendo possa não ter um valor erudito, né? Mas o nosso dia a dia é permeado de artes, né? A gente, no contemplar, né, ao observar uma paisagem, a parar para ver o belo, ao ouvir uma música, a literatura, né, a ler um livro. E hoje em dia, então, com as mídias, né, com a rede digital, pensa só, né, quando eu tenho uma rede social e eu faço uma postagem, uma publicação, eu estou ali trabalhando com o meu processo criativo, né, eu estou ali desenvolvendo um processo de criação de conteúdo, né, e quando eu tiro uma foto e eu publico, por exemplo, né, eu tenho um ponto de vista, né, e isso é arte, é a maneira que eu estou enxergando o mundo, que eu vejo. Então, assim, a vida da gente é permeada por artes, né? Não tem como viver sem. Dá para dizer que a gente não tem uma vida apartada de arte, Não exemplo, tem, não né? é desassociada. Não desassocia. Não desassocia. Olha, fantástico a gente ouvir isso, né? Aliás, é o único animal que faz arte, né? Somos nós, né? A gente faz Nós, arte seres humanos, né? intencionalmente. Existe uma intencionalidade, não é nisso. E é verdade, a arte faz, como diria Nietzsche, né, para a realidade não nos massacrar. A gente faz arte por isso, né? A gente busca o belo, a gente busca sempre alguma coisa que nos agrade. A gente não põe comida de qualquer jeito no prato, a gente arruma para comer, embora vá embolar-se dentro da barriga da gente, mas a gente arruma, né? Uma noção de estética. Ninguém se arruma em casa, né, para chegar feio no trabalho, nem na escola. A gente se arruma para ficar bonito, né, para agradar. Isso é arte. Eu acho que qualquer pessoa que diz eu sou artista, essa pessoa é artista. Eu não tenho dúvida disso. Bacana você falar isso, né? Porque o Augusto Boal diz que ser humano é ser artista, né? É ser artista. Porque a arte compõe os mais diversos aspectos da nossa vida, é a manifestação da nossa cultura, né? Sim. Então, quando a gente olha para as diversas produções artísticas, a gente percebe a diversidade, a diferença que tem nas diversas populações, né? Isso é muito rico, né? Isso ensina muito. E a gente precisa entender, né, que é o primeiro saber que é podado em qualquer regime ou em qualquer sistema que se queira que as pessoas não falem. A arte é a primeira coisa que se tira. É a primeira. Por quê? Porque ela
transcende, como o Daniel falou, não é? A gente consegue raciocinar transcendendo do que é realidade. E mais tarde pode vir a ser uma realidade. Tantos artistas fizeram mais tarde, se tornou real aquilo que eles inventaram. Porque a arte é para isso. E ela dá força, dá voz, né? E trabalha aquela coisa do processo crítico, né? De você se questionar e da força de coletivos, né? A gente faz artes, a gente está num coletivo, né? Claro. Ou eu posso até fazer sozinha, mas ao colocar para o mundo, é coletivo, né? E eu acho que vem daí também essa força, né? Isso é muito bonito, né? Pensar essas diversas dimensões que vocês estão tocando aí sobre arte, né? Mobiliza coletivo, né? O ser humano como artista. E ele se vê consciente do coletivo. Sim, a ele se percebe consciente. Né? Ele se percebe parte dessa engrenagem de construção. Mesmo que seja de um sonho, de uma utopia. Mas ele constrói. Pensar também que a gente produz arte. A gente não só consome arte, só né? consome. Maria Helena, qual a importância, já que a gente está pensando que a gente já viu que artes não se dissocia da vida, acho que Silvia trouxe isso muito bem, vocês vieram, né, alimentando esse pensamento aí juntos aí. E qual a importância, então, portanto, das artes no currículo da EJA? O nosso aluno da nossa modalidade, da educação de jovens e adultos, muitas das vezes não foi apresentado a uma instituição que provavelmente é a primeira instituição pública que as pessoas, desde criança, quando entram, que ela tem o primeiro contato, né? Porque a igreja eu não considero uma instituição, mas é com a escola. É a primeira instituição pública que nos recebe. Muitos nunca entraram dentro numa escola, né? Passaram a vida inteira e deles foi roubado esse direito de estudo, o tempo inteiro trabalhando e não vê muitas vezes, nem entende o que vem a ser a arte. Que a arte é uma coisa possível e nos constrói o tempo todo. É difícil essa compreensão no nosso estudante. Eu acho que, mais do que no fundamental, o nosso aluno precisa ter esse conhecimento. É isso que vai revelar nele a possibilidade de compreender e de compreensão do mundo, de compreensão do outro, de compreensão do grupo, de que o grupo muda, de compreensão do que ele pode, de o que e aonde ele pode intervir. A arte tem um poder muito maior do que somente um conteúdo que a gente chama de historião da arte, não é? É mais do que isso. É a capacidade de instigar o novo, a curiosidade, a capacidade de intervenção, a capacidade de mudança e o por que não assim. É da arte que parte o por que não assim. E é a partir da arte que isso aparece. Muitas das vezes vai tocar na física, vai tocar na ciência. Leonardo da Vinci é um exemplo, né? Ele tocou na física, na ciência, mas o tempo inteiro com uma visão artística, o tempo todo. Porque quando a gente faz arte, a gente embute a alma no que a gente está fazendo. É como na literatura, não é? Eu estava dando um exemplo, a gente pode falar eu te amo, mas como é que um Veríssimo falaria eu te amo? Ele vai lá, vem cá, escreve 10.000 vezes, até sair um eu te amo do fundo da alma. Isso é arte. A arte é quando a gente sai na rua, vira para o lado, olha aquele sol lindo, aquele pôr do sol e fica extasiado. Eu nunca vi um cachorro ficar extasiado com o pôr do sol, mas a gente fica. Talvez até tenha, né? A gente tem muita essa capacidade de a gente contemplar o belo, né? De buscar isso. Né? E de buscar o belo. A gente sempre entende como é o belo. O belo é alguma coisa, e aí não é o belo beleza, é o belo ressignificado do que a gente sente. Mesmo que aquilo, do ponto de vista de desenho, seja feio, aquilo é um belo. Tem uma beleza na representação. Isso é o belo. E nos emociona, né? Saber que a voz da Maria Callas talvez esteja ecoando em algum lugar me deixa muito emocionada, porque eu gostava muito dela e era o belo, e eu tenho certeza que está por aí. Muito belo o que você está dizendo, Maria Helena, porque é isso, né? A arte é a possibilidade de ler e projetar mundos também, né? Claro, que a gente pensa que não é possível e é, né, Raquel? Exato, e até essa questão do conceito do belo, ele vai variar de acordo com a cultura, de acordo com o local, de acordo com o pertencimento, né? Sim. E essa possibilidade de experimentar diversas
perspectivas do belo, né, alimentam essa diversidade, né, alimentam essa possibilidade de olhar para como as diversas culturas, os diversos povos estão entendendo e construindo essa noção de belo, né? O Teatro do Oprimido tem uma frase que é muito bacana, que é: enquanto a arte por muito tempo questionou isso é belo, né? E a gente vai ampliando as noções de belo para agregar diferentes povos e diferentes culturas, o Teatro do Oprimido pergunta: isso é justo? E é uma função da arte também. Porque a arte é produzida dentro de um tempo histórico, dentro de um contexto social, dentro de um momento que o artista se interroga, né, sobre si e sobre o mundo num contexto social, né, que é coletivo, como a Silvia disse. Não é só a história da arte, né? A arte é uma das facetas da humanidade para contar a história do mundo, das pessoas, dos povos. E aí, voltando ao que o Daniel falou, o que é e qual a função e qual a arte dentro da educação de jovens, adultos e idosos? É quebrar a dureza que o nosso público tem de... Talvez eu já tive estudante, como já falei, não é? Que, puxa, professora, ao invés de estar riscando aqui, será que eu posso ir para casa fazer o jantar? É muito lindo isso, que também tem muita importância, tanto quanto, talvez, para ela. Mas, em algum momento, ela vai perceber que, ao fazer aquilo, a cabeça dela vai voar, vai para outro lugar e ela vai conseguir se enxergar também, que é uma capacidade da arte, é você se autorrefletir, você fazer uma autorreflexão, você se compreender o outro e interagir com o outro, saber ouvir, saber esperar o que o outro fala e saber se colocar no lugar do outro. Eu penso que quando a gente fala de artes na EJA, né, a gente precisa trazer, já pensar o seguinte: esse aluno, ele já tem uma bagagem cultural. Boa. Né, na comunidade dele, né, ele já vem permeado de informações que muitas das vezes ele pode até não acreditar que aquilo é relevante, mas é extremamente relevante. E aí eu tenho que pensar nesse sujeito, né, e pensar nessa aula com ele, né? Pensando no que ele já tem, no que ele pode e fazer uma troca, né? Dá um pouco do lugar de se para ele sempre, mas pensar junto, né? Pensar junto, para construir esse processo junto, né? E pensando assim, né, no meu componente curricular, que sou de artes cênicas, que sei que a EJA, né, a gente tá ali às sextas-feiras, à noite, né? Depois de uma semana extremamente, né, cansativa. E aí, quando a gente fala assim, vamos levantar para fazer uma cena, né? Há um estranhamento, né? Há, no primeiro momento, um estranhamento, porque vem muito aquele desejo, eu quero ler, eu quero escrever. Então, eu dou para ele a leitura e a escrita. Então, assim, eu vou trabalhar Ariano Suassuna. Eu coloco no quadro a biografia do Ariano, eu posso colocar... Vamos lá, vamos fazer uma troca? Você vai escrever, vai ter o seu caderno, porque é um desejo muito grande, né? Uma aula parece que precisa ser escrita, né? E depois eu falo, tá, agora levanta e vamos trabalhar esse corpo, né? Vamos trabalhar no coletivo, vamos... E aí vem, num primeiro momento, um estranhamento, mas depois eles vão se sentindo mais seguros, né? Então, eu acho que para fazer artes a gente precisa entender que existe já todo um repertório desse aluno. Eu trago, enquanto professora, a partir do que eu entendo que essa turma está desejando, né? E aí a gente constrói juntos. Né? O teatro colaborativo tem muito disso, né? Você traz alguns elementos para mostrar o quanto essas pessoas elas foram colocadas à margem de vários processos de direitos, né? Porque é isso, né? Primeiro, quando você fala que há uma preferência, às vezes, de fazer uma coisa doméstica ali, né? Aquela experiência que você falou de fazer a janta, né? Em relação à arte, mostra muito que enquanto alguns grupos sociais valorizam muito a arte, e reconhece suas produções como arte, tem uma outra parte da sociedade que você nem deixa acessar isso e também não faz reconhecer que aquilo que produz é arte, né? Claro. Então já tem um ponto aí. Que interessa, né? E outro é em relação até mesmo às instituições públicas, né? Eles já chegam já pedindo com licença, eles agradecem muito a oportunidade de estudar como se não fosse direito, né? E a gente ensina isso na EJA também, que olha, você está aqui porque você tem direito, né? É um direito constitucional, tá na Constituição, tá na LDB, tem vários lugares, né? Então é seu direito de estar aqui, né? Você pode até agradecer, tudo bem, mas não é um favor,
né? Porque muitas vezes aquela gratidão como se fosse um favor que você prestou, né? E isso é importante de pensar, e talvez a arte seja um caminho para ajudar a reafirmar não, a desconstruir isso e reafirmar, na verdade, que é um direito, né? E aí, Raquel, quando a gente vai pensando essa questão, né, toda de arte, né, e de aproximar isso, a Maria Helena falou de humanizar, trazer para o popular, né? Você percebe, na sua experiência, nas suas percepções, que a educação popular, que a cultura periférica e que as identidades desses sujeitos, ela já alcançou um lugar dentro da escola, do currículo de arte, desse trabalho na escola, ou a gente tem um caminho ainda longo a percorrer? Bom, acho que a gente está caminhando, né? As orientações curriculares da EJA Rio, né, para partir do nosso lugar, elas já trazem bastante, né, essa perspectiva de olhar aqui para a nossa América Latina, né, de olhar para os povos africanos e afro-brasileiros, indígenas, da gente perceber o nosso território, o nosso lugar, até porque o popular, né, aqui a gente está falando do Brasil, do Rio de Janeiro, ele é negro, né, e a gente pode dizer afro-indígena, né, e aí os contornos de popular a gente precisa questionar, né? Que popular é esse? Não é o dito menor, não é o povo, aquele povo para qualquer coisa basta um ser, né, amorfo, que não tem história, que não tem cultura, que não tem senso de criticidade. O popular que a gente está chamando cabe muita gente, muitas cores, muitos territórios. E aí a gente se pergunta quais são as manifestações culturais e artísticas dos nossos estudantes, né? Quais essas manifestações, como a Silvia bem disse, né, que eles estão construindo no território. Os nossos estudantes são slammers, são poetas, né? Eles estão produzindo músicas, eles estão... E aí, eu acho que isso já está na escola, né? Já está na escola pública e com muita força. A gente precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? E um corpo muito aberto para sentir, né? E sentir numa perspectiva de trazer essas manifestações para dentro do currículo, né? Eu lembro de uma experiência muito bacana lá na Cidade de Deus, né? A escola Pedro Aleixo. A professora permitiu que os estudantes, né? Tem um estudante que pinta muito, e ela aproveitou esse trabalho, ele desenha muito bem, na verdade, para desenhar as portas, né? A gente não tem mania de decorar as portas. Ela falou, não, quem tem que decorar são os estudantes, né? E eles fizeram os desenhos que eles quiseram nas portas, né? E estavam em vias de pintar essas portas. Como é que a gente traz essas manifestações dos estudantes para circular e constituir esse espaço escolar que é deles também? Como é que eles constroem isso, né? E aí, quando a gente fala de educação popular, a gente está falando de uma perspectiva que é a base, né, da EJA, da educação, né, de jovens e adultos e idosos, né? A gente está falando de uma educação que está sendo reforçada e respaldada pelo Pacto EJA, né? Uma proposta que visa a transformação concreta e continuada da realidade, né? Uma perspectiva teórico-metodológica que acredita, que confirma e que assume que as relações sociais são desiguais. E por isso elas precisam ser revistas, né? Uma perspectiva que entende que a gente precisa ouvir os territórios, que esses territórios, eles têm saberes, eles têm memória, eles têm história, que precisam estar pensados nos currículos, nas nossas práticas. Reconhecidos, né? Reconhecidos, valorizados e tomando esse lugar de direito, né? Que é de protagonismo. Porque a gente não consegue uma transformação concreta e continuada da realidade se a gente não partir da realidade desses sujeitos, que não é só dor, né? E aí a gente vai na literatura de Conceição Evaristo, que fala dos processos de dor e violência, de falta, mas também dos processos de reinvenção, né? É a mãe, né? É a mulher ali da comunidade que pega as crianças do bairro e leva pelo braço para a escola, para que as outras possam estudar, né? Como é que as artes estão representando isso? Por exemplo, Maxwell Alexandre, quando ele traz esses diferentes personagens, nossos estudantes também, vestidos com a camisa, né, da prefeitura, né, da educação, indo para a escola, né, ou voltando da escola e depois passando ali, jogando, dançando passinho, lendo o livro. Como o livro da Minha Janela, né, do Otávio Júnior,
que tem ilustrações maravilhosas, né? Das favelas. O que você vê, né? Essas crianças brincando. Isso também é arte, né? A arte que retrata de um lugar de agência, né? Acho que a educação popular ajuda a gente a pensar a arte desse lugar como esses sujeitos que são expropriados, né? Todos os dias, esses sujeitos que tiveram acesso, né, à educação negado por vários fatores sociais, né, históricos, aí concretos, o que eles estão fazendo para subverter isso? Sim. Essa arte enxerga a agência desses sujeitos. E é a agência desses sujeitos que vai fazer a gente pensar outra educação, outra escola, outra sociedade, né? O governo federal agora lançou um documento, né, tem alguns dias, nos círculos de cultura que estão acontecendo virtuais, né, referentes ao pacto, um documento que, com a base da educação popular, traz um marco para pensar as políticas públicas de forma geral, né? Então, como a educação popular ajuda a pensar a realidade local que a gente está e olhar para esses sujeitos e dizer assim, tem muita potência sendo produzida, se não depois de tantos séculos, né, de invasão e extermínio da população indígena, que são mais de 305 povos, né, de escravização da população negra, de massacre, né, das populações pobres e periféricas, não estaríamos aqui para contar a história. A EJA não seria majoritariamente negra e feminina. Há muita estratégia de reinvenção e resistência, sim, e isso se dá também a partir da arte, a partir de uma roda de jongo, né, em que você conta ali, cria estratégias para, né, na época da escravização, para subverter, né, para criar estratégias de fuga, estratégias de resistência, e vai se reinventando, e aí você vê o Jongo da Serrinha ali em Madureira, juntando comunidades, criando senso de pertencimento, e trazendo uma concepção de humanidade que não é essa humanidade isolada, é uma concepção de humanidade que é alargada, é em comunidade, é junto, a gente só aprende a ser a partir do outro, a partir do olhar do outro, em comunhão, em conjunto. Claro. É um senso de humanidade que é alargado para uma espiritualidade que não necessariamente tem relação com religião, mas tem um senso de espiritualidade que é a comunhão dessa comunidade. Então, como é que o samba, as escolas de samba, né, que tem manifestações artísticas incríveis, né? Essa cultura evidenciada na construção do dia a dia dessas escolas, da senhora que faz os adereços, né, de quem costura, de quem faz. Então, pensar a educação popular é essa riqueza de agência, né, de entender como a gente pode trazer essas estratégias de reinvenção para dentro da sala de aula. E, Raquel, puxar o samba é muito bom, porque, assim, às vezes a gente lembra do samba em fevereiro, né? Uhum. E na escola, né? E o samba ele atravessa, né, de fevereiro a fevereiro, na verdade. Porque quando a gente não está lembrando dele, ele está sendo produzido, né, tanto o samba em si, o samba enredo, quanto os adereços, as alegorias, essa coisa toda. Então, assim, é um elemento que a gente pode pensar ele ao longo do ano inteiro, porque quando a gente pensa que na régua do nossos tempo, estudantes estão lá, o às vezes, samba, produzindo. há muito pouco tempo atrás era proibido, né? Exato. E a gente não pode também tirar de vista, o Brasil tem muito pouco tempo. E desse pouquíssimo tempo, um tempo muito grande, a gente foi muito subjugado. O que é superior e o que é inferior? Era o Brasil que queria ser francês, era o Brasil que queria ser americano, o Brasil queria ser tudo, mas não olhava para si próprio. Quem é esse condutor, né? Eu vejo dessa forma assim. O professor, ele tem que dar palco para isso acontecer. É o professor de música, é o professor de artes visuais, é o professor de artes cênicas, que está ali, né, às sextas-feiras, dar palco, né, para que isso seja inserido e permeie, né, todos os corredores das escolas, né, das salas de aula. Mas é esse aquele talvez palco. Seja o maior e mais importante currículo de artes, seja esse, né? Você ajudar a construir a vez e a voz para que essas manifestações aconteçam, né? Dentro da escola. Mas antes de tudo é aquilo que a gente estava dizendo, né? É muitas das vezes um sujeito que nunca se deparou com essa linguagem, com esse currículo, com a arte, não entende o que é isso, né? Quando você passa na frente de uma escultura, você gosta disso? Olha,
Mas serve para quê? Crianças com 9, 10 anos que já trabalhando na construção civil, alguma coisa tem que ter função. Então, se não tem função, não serve para nada. E se não serve, não tem por que gostar. Você contou isso, né, que a ali gente no bastidor pra gente. Né? É isso que a gente tem que desconstruir. E para a gente o desafio é muito maior. Porque, bem ou mal, a criança no fundamental já entra tendo, de alguma forma ou de outra, mas já aprendendo, tendo contato com as cores primárias. Isso vai transformar naquilo, aquilo vai transformar naquilo outro, com a música. Agora, quando nunca se teve aquilo é fútil. Realmente, quem sou eu para falar que a gente vai agora trabalhar com lixa, para entender as texturas, na frente de um jantar que é preciso fazer para uma família inteira? Eu não sou ninguém. Óbvio que não. E aí a gente também tem que ter essa régua para parametrizar isso. É esse olhar, né? Não é de mãe, mas é um olhar delicado para perceber. Claro que não tem importância. Para uma pessoa que trabalha desde os 9 anos, como é que aquela escultura vai ter tanta importância assim? Aprendeu realmente a dar desimportância para aquilo, né? Agora, porque botaram outras coisas como urgentes, né? Exatamente. Exatamente, é isso que você está falando. Maria Helena, puxando então o gancho dessa questão, pensando didaticamente, né, para a gente até ajudar a provocar o pensamento nosso aqui, de quem nos assiste também, né, todo mundo, mas especialmente professoras e professores de artes, e sobretudo aqueles que lecionam, e aquelas que lecionam as linguagens artísticas na EJA Rio, né? Então, assim, e para fugir também de algumas práticas que são muito hegemônicas ali, né, que ficaram muito mecânicas, talvez. Os clichês, né? O que a arte pode na escola? Que possibilidades vocês ajudariam a gente a pensar de trabalho, assim, seja com a música, com o teatro, com o cinema, com a escultura, a pintura, enfim, né? O que a gente pode fazer na escola que seria interessante? Eu acho que o professor tem que ser um mediador que instaura uma possibilidade de linguagem, de ler o mundo. A gente precisa entender e ler o mundo, mas sem filtro. Tem que tirar os filtros. Compreender criticamente, compreender de forma crítica. O que eu estou vendo? Isso não é irreal. Agora, e outra coisa que eu acho importante, hoje a gente tem que compreender e tentar falar com esse estudante. Olha, tem muita coisa que é factoide, que é alguma coisa edulcorada, mas não é tão bom. É só bonitinho para a gente ver, sabe? Aquelas coisas que a gente vê, que tá tudo tão bem colocado, tão bonitinho, mas não diz nada. Não tem arte ali. A arte é alguma coisa que sai da alma de verdade. Sai da vontade de se expressar. E não da vontade de fazer bonito e que o outro não precisa... O espectador não precisa concluir nada. Não cabe a ele nada. Eu te dou inteiro para você. Isso não é arte. Isso é parafernália, isso é... formato que já chega assim pronto para só consumir, pronto, né? É aquela coisa, né? A era do consumo imediato, tudo tem que ser bobajada. E não precisa. É aquele negócio que eu estava falando no caso do Drummond. Ele vai falar, o Mário Quintana, seja quem for, desses grandes escritores nossos, uma palavra pequena, mas ele diz tudo. E eu vou interpretar do jeito que eu quiser. A Raquel, você, a Silvia também, porque a arte vai bater ali, porque a alma daquele... Não é necessidade de ter tanta intenção. O que esse artista quis dizer com isso? Ele precisa dizer. Precisa não. Cada um sentir tem que talvez entender, seja melhor. E vai entender conforme você entendeu. É você que vai compreender. Maria Helena, você trouxe o Drummond, né? E assim, para trazer alguém também que é poeta. Bem mais contemporâneo, né? Com esse jeito tão sutil, mas tão também formidável de dizer as coisas, eu ia citar aqui a Lineker, né? Que a música dela é pura poesia, né? Sim. E a forma dela dizer as coisas não é uma forma comum de dizer, né? Ela fala de uma forma muito diferente, é muito poética, é muito, né? E aí para fazer esse balanço entre alguém, né, que é considerado muito clássico, alguém que está mais contemporâneo e popular, eu acho que ela é um exemplo para a gente trazer para os dias atuais de quem consegue dizer o mundo de uma forma poética que transcende assim, né?
Sim. Eu diria assim, tal coisa Sim. é legal. Ela diz de outra forma, formidável. Diferente, mas se entende, se compreende, a gente chega lá, né? A Como gente chega, a gente sente, né? grandes compositores hoje, extraordinários. Arrigo Barnabé é extraordinário, mas tem que ter ouvido e falta de filtro para compreender. Agora, quando você fica dentro de coisas fechadas, em pacote, aí você não vai compreender, aí vai querer compreender, mas o que ele quis dizer com aí acabou. Trabalhar com essas múltiplas Foi estéticas embora, talvez não seja tem uma mais coisa nada, acabou. importante a gente pensar nessa trajetória, né? O teatro trabalha com dança, com música, Pois. com a literatura, com a poesia, ele traz um pouco de tudo, né? Mas isso que Maria Helena está me falando, falando aqui, eu penso o seguinte, né? Quando você se depara com uma obra, né? Com um quadro, com uma peça de teatro, você vai ler aquilo, né? Você vai sentir com base no que você já traz de bagagem. Suas referências, né? Suas referências, né? Claro. Então, eu acho que isso é que torna único e é por isso que a gente evita ao máximo, né? Os professores que estão ouvindo devem pensar assim também. A gente evita ao máximo. Mas, professor, o que está aqui nesse quadro? O que você está vendo? A gente evita, né? Porque não é... E ele pode trazer uma outra ideia completamente diferente da minha. E eu fico encantada com essa possibilidade que tem da arte ser lida de várias formas. Eu também fico, Né? E com o avanço da tecnologia, cada vez mais... Todas as artes se atravessam. Hoje você vai ver no Sim. teatro a dança, o balé, a ópera, vai ver tudo junto. O figurino, o cenário, é tudo uma coisa só. E o carnaval é isso. O carnaval reflete isso. Hoje a gente trabalha dessa forma. Eu acho que não compartimentar a forma de a representação do homem não satisfaz mais, não atende mais. Você tem que ir mais maior, é grande, porque hoje você faz tudo de várias formas. E basta um menino ter um telefone na mão, ele pode ser um artista. Sim. A hora Isso que é legal ele de quiser. pensar. Ele é um criador de conteúdo. Ele é um criador de conteúdo. Ele é um criador de conteúdo. Agora, a gente tem que tentar criar nesse menino, nesse jovem, nesse adulto e nesse idoso, a possibilidade, o que você fizer, você pode criar. Mas crie você, não edulcore, não crie muita... Não, quem vai te perceber também está junto contigo nesta criação. Porque é a minha forma de perceber o que você está me mostrando. E isso que para mim é importante. Agora, quando você me dá tudo digerido, não me interessa mais. Perdi não tem mais valor. Entendi. Então não tem fórmula, Não tem né? fórmula, isso. exatamente. Agora, como que eu faço em sala de aula sem omitir também a produção da humanidade? Porque eu também tenho essa obrigação. A gente não Sim. pode furtar de dar para o nosso estudante, né, o que a humanidade produziu. Isso é importante. Porque tem acumulado, Agora, que você quer dizer porque ali, é já de acumulado. produção. O que Sim, que se fez o perfeito. tempo inteiro? Eu tenho que trazer para mim. E como eu diria, agora eu estou com a mania dos modernos, né, do 22, trazer para mim e trabalhar de acordo com a minha linguagem, aquilo que o Silvia falou, de acordo com o meu estudante. Ele vai compreender. Agora, eu não preciso falar do Arminho, do Luís XVI. Isso é uma bobagem, é uma besteira. A linha do tempo, que mané linha do tempo, que existe linha de tempo nenhum. Século XVI é Renascimento, e na Itália, a gente aqui não era Renascimento ainda. Então, é uma bobagem. Eu acho que a gente tem que dizer assim, dessa forma. Agora, o professor, para mim, que é plural, é um professor rico. Ele vai criar dúvidas, criar indagações na cabeça daquele Isso é daquele legal. aluno. Então, pesquisa acho que é fundamental, né? Sim. E, Raquel, o que a arte pode na escola? O que a escola pode... Bacana. Né? E a partir do que vocês estão falando, eu já penso, ampliar repertório, né? Porque Maravilha. trazer o que a humanidade constituiu exige o esforço ético, político, de observar que
assim, eu parto do teatro do oprimido e do teatro das oprimidas, né? O teatro do oprimido é uma metodologia que parte da arte, né, do teatro, enquanto metodologia de transformação social e une diversas técnicas, né, de manifestação dessas artes. O teatro das oprimidas, ele vai refletir os avanços do... Eu posso dizer que o teatro do oprimido é uma perspectiva crítica de transformação social, traz essa perspectiva crítica, e o teatro das oprimidas traz uma perspectiva pós-crítica, que entende que a gente não pode olhar só pelo viés da classe, essa sociedade, a gente tem que olhar pelo viés interseccional, né? Gênero vai informar o seu lugar na sociedade, raça vai informar esse lugar, classe, né? O território que você ocupa vai informar o seu lugar na sociedade. E a arte também precisa refletir isso. Quem tem o direito, por exemplo, a criar uma arte só de contemplação? Esse direito constituído, né? E aí quem diz que é arte são os grandes, né, curadores, os grandes artistas. Quem tem esse direito? Quem disse o que é belo, né? Quem disse o que é arte? E aí o Teatro das Oprimidas vai questionar isso, né? Vai rever o teatro do oprimido. Então, o teatro do oprimido está contido dentro do teatro das oprimidas também. E aí tem experiências muito significativas, inclusive na escola, para falar algumas delas, né? Olhando para a arte nesse aspecto, o microfone que me perdoe, eu gesticulo bastante a minha forma artística. Ele já foi para lá, foi para cá. Né? O nosso corpo já quer. Faz parte da performance artística. E aí eu questiono, a gente tem que se conter? Que lógica ocidental foi essa que separou o corpo da mente? Que aí você é uma cabeça e um corpo contido. A arte vai questionar isso também. A arte vai questionar que o seu corpo também traz uma linguagem. Vai ensinar, ele fala. A questionar. Você não sente, você não pensa sem uma relação muito sensorial com o seu corpo. Você vai entender se tá quente ou tá gelado, né? Tocando pelo paladar, né? De repente você queima a língua. E aí o cérebro vai pensar a partir disso. O cérebro não tá desconectado. Então o teatro do oprimido e o teatro das oprimidas vai entender esse corpo pessoa e esse corpo comunidade, esse corpo sociedade, como parte de um mesmo complexo, né? E aí, quando você traz, por exemplo, lugar de fala, cada um tem seu lugar de fala. Sim. Cada um é um agente de transformação social. E a arte, o teatro do oprimido e o teatro das oprimidas, possibilidade de você dizer como esse mundo lhe parece e quais são as transformações possíveis que você pode incomodar. Então, na escola, a gente tem diversas experiências, né? Tanto de grupos populares indo até a escola, que são provocações da própria Lei de Diretrizes e Bases, das orientações para as relações étnico-raciais, né? Que incidem aí na LDB, no artigo 26A. Então, dos movimentos sociais indo à escola, apresentando peças, performances, e a escola interagindo, oficinas e projetos. Aconteceu um projeto muito bonito. Eu olhei aqui algumas vezes e esqueci, entre 2007 e 2008, que foi o Teatro do Oprimido nas escolas. Foram grupos de teatro indo às escolas e fazendo oficinas e criando peças com esses estudantes. Bárbara Santos, que é uma articuladora internacional, uma diretora internacional de Teatro das Oprimidas. Ela foi professora da rede municipal por muitos anos e ela foi uma dessas professoras que, quando estava na Secretaria de Educação, ela formou um grupo de professores e professoras para pensar na prática docente. A peça, na época, tinha muito o mote de... Era um estudante, né? Essas professoras estavam investigando essa questão. Um estudante que... Essa peça foi criada baseada em fatos reais ali discutidos, experimentados pelo grupo. E ele estava reprovado na escola, né? Em uma das questões do relatório, ela tinha dificuldade na coordenação motora. Só que esse cara era um excelente ritmista. Então, quais saberes a gente valoriza ou não na escola? E era essa discussão que era levada ao público, né? Esse teatro do oprimido nas escolas levou várias discussões de o que a gente pensa que é arte. Olha para o seu território, será que você nunca viu arte? Será que você não faz? Será que você não faz arte? E não né? te emociona. E provocando esse lugar, junto com uma metodologia...
né, o Boal, no mandato político-artístico dele de vereador, ele circulou alguns espaços criando grupos populares. E esses grupos investigavam qual era o tema que eles queriam trabalhar, era um tema de opressão, era um tema que exigia investigação. Por exemplo, o não acesso aos bens de serviço, não acesso ao transporte público, por exemplo, a violência urbana. Como é que você coloca isso numa peça? Apresenta, o público entra em cena e pensa em estratégia de ação. E coloca no corpo estratégia de ação. E você discute essas estratégias, né? Depois dessa discussão de estratégia, pensar possibilidades legislativas. O Boal conseguiu aprovar, junto com esses grupos populares, se eu não me engano, 14 leis. Leis que estão em vigor, por exemplo, né? Então, como é que as escolas podem se apropriar de metodologias em que os sujeitos pensem o seu lugar no mundo, né? Reflitam esse lugar e digam, olha, essa realidade eu não sei se é muito justa, não. Vamos transformar? Isso é profundamente freiriano, né? Porque o teatro do oprimido, né? E a pedagogia do oprimido caminham muito juntos, inclusive Boal e Freire se conheceram, né? Então, o teatro do oprimido é basicamente o círculo de cultura, numa metodologia teatral, né? Como é que a gente olha para essa realidade, investiga dessa realidade e passa da leitura do mundo não só para a leitura da palavra, mas da poesia, da performance, né? Como é que a gente traz esse movimento para construir outras metodologias mais práticas, né? Porque a gente está falando de transformação da realidade. A transformação da realidade passa, sim, pela alfabetização, né? Passa por outros processos, mas eles precisam ser complexos, como é a complexidade humana, né? Raquel, que maravilha, porque a gente pensou com essa pergunta aqui, tanta coisa interessante, né, do que a arte pode na escola, né? Que vai desde da gente ajudar que aquilo que é popular, que é periférico, se afirme, né? Porque a gente também não quer ter o status de curador, de dizer isso serve, isso não serve, isso é bonito, isso é feio. A gente também não quer isso. Exato. A escola também não quer esse papel, porque acho que não nos cabe. Acho que cada grupo social tem condições legítimas de dizer que aquilo é legítimo. Mas ajudar a fortalecer, acho que é um papel que a escola precisa ter, né? Importante. E aí Silvia trouxe a questão do dar palco, Maria Helena também, trabalhar com essa pluralidade de estéticas que a gente percebe, né? Ou seja, não existe só uma coisa que serve como arte, mas tem várias, né? Tem vários tipos de poema, tem vários tipos de pintura, ruim, mas também pensar a sua própria, interpelar também, né? Sobre a sua própria condição no mundo a partir da arte, né? Assim, né? Isso é bem bacana. E aí, uma pergunta, a gente está se aproximando, caminhando assim pro final do diálogo, né? Teve um episódio anterior que a gente gravou, né? Enfim, do Diálogos da EJA, que eu falei que se tivesse plateia, fariam esse corinho. Fariam também, né? E aí, assim, houve um trabalho com arte, né? Maria Helena atuou com arte na escola, Silvia também, e Raquel, junto à educação popular, né? Atua com essa intervenção artística. Então, assim, em algum desses espaços, desses momentos, desses lugares, houve um trabalho com artes que marcou vocês nessa trajetória? Muitos, devem ter tido muitos, mas assim, tem um para destacar hoje aqui pra gente? Para falar, esse trabalho assim foi... Querem narrar isso pra gente um pouquinho? Eu tenho um que é aquele xodó, né? Que a gente guarda, assim. Até camisa eu fiz pro projeto. Eu gosto muito de trabalhar com projeto. Em sala de aula, eu sou movida a projetos. Eu acho muito bacana. Me reanima, né? O tempo inteiro. E... Por volta de uns 7 anos, assim, eu trabalhei no CREJA, né? E fiz muita parceria com a professora de inglês, porque nós estávamos às sextas-feiras, né? Margarete Nascimento, que foi uma grande parceira, né? Nesses anos, né? Que eu estive no CREJA. E a gente... Às sextas-feiras juntas, né, nos uníamos e eu trazia o teatro e ela trazia a língua inglesa. E não teve como não passar por Shakespeare, né? E Shakespeare é extremamente popular, né? Eu sempre digo isso. Ele é ordinário no sentido de que o que ele traz faz parte do nosso dia a dia, né? Então, eu lembro de trazer esse projeto, de
apresentar para os alunos Hamlet, né? Otelo, ciúme, né? É uma coisa tão sentimentos humanos tão do nosso cotidiano, né? E ela com a língua inglesa. E aí, eu vou até trazer uma provocação que muitas das vezes eu escuto, né? Eu escutava muito em centro de estudos, que os colegas dizem assim, isso de qualquer componente curricular, a gente tem que começar e terminar a aula naquele dia. Eu ouvia muito isso, porque esse aluno, ele é volátil, né? Ele vai estar aqui hoje, por uma razão ele não vai estar. Só que eu me arriscava na seguinte situação. Se eu vou trabalhar com um projeto, com um processo de cena, eu preciso desse aluno para o ensaio. E aí, o que eu faço? Eu comprometo ele junto com o coletivo. Falo, olha, a gente vai precisar de você. E aí, um projeto que você diria assim, poxa, mas se eu tenho que começar e terminar numa noite, como é que eu vou levar quase 3 meses e eu vou ter... lembrando sempre, não é o produto final que eu estou interessada enquanto professora de artes cênicas, não é a peça no produto final, mas o processo é enriquecedor. E esse aluno participando de todo o processo é incrível, né? Você vê a olho nu o processo de crescimento desse aluno. Então, esse projeto do Shakespeare no CREJA, né, em parceria, num trabalho interdisciplinar com a Margarete, né, era que é professora de língua inglesa, e por um período, vamos dizer assim, que para EJA talvez extenso, ele para mim ele foi incrível, porque eu tive todos os alunos envolvidos, e por um tempo que a gente costuma dizer que pode ser que amanhã ele não esteja, mas ele estava. Ele estava, se comprometeu. Dessa forma a gente conseguia puxá-lo, né, para estar ali com a gente sempre. Então acho que esse aí tá aqui no meu coração. Esse projeto é lindo, né? E que você registrou, né? Eu registrei naquela época. De todas as formas, a gente registrou. E vale a pena dizer, né, assim, você parte desse trabalho, foi um trabalho fenomenal que eu tive a felicidade de acompanhar, foi quando eu te conheci. E ele vira, né, um teatro itinerante dentro da escola, que é o CREJA, né, que é o Centro de Referência de EJA. Então, Silvia colocou como se fossem estações. Primeiro foi interessante aquela jogada da escada, né? Que você bota as pessoas declamando na escada, então a gente ia subindo como plateia, e a cada ponto da escadaria, né? Que é uma escadaria que ela vai, né, se desenrolando assim, né? Em 3 andares, e você encontrava alguém declamando Shakespeare, né? Então aquilo já era uma coisa interessante. Aí quando você entrava nas salas de aula, começava a peça, uma esquete ali, né? Que era incrível aquilo ali. E a gente... era itinerante, né? Era itinerante. A gente aqui andava, eles estavam lá, a gente ia entrando nos espaços e a coisa ia acontecendo. Era muito fantástico. E aí eu fiz o que a Silvia falou, eu registrei isso em vídeo, né? E a gente chegou a montar um documentário depois, foi premiado num festival da Multirio, foi bem legal. Eu estava assistindo isso essa semana, né? Até para... reavivar a memória, para vir para esses diálogos aqui, né? Quer dizer, nessa semana que eu estou dizendo para quem vai assistir, na semana que a gente gravou esses diálogos aqui, eu estava assistindo, e é rico demais. E aí a gente montou um documentário naquele dia, né? Foi uma ideia que apareceu assim, né? Enfim, foi uma inspiração, que a gente grava as esquetes, grava o pessoal declamando e grava também, entre uma apresentação e outra, eu perguntava para as pessoas assim, e aí, como é que foi fazer isso? O que você sentiu ao fazer? Era uma pergunta bem, bem básica, pergunta para as professoras ou para os estudantes. E eles estão incrivelmente envolvidos com aquilo ali, né? Eu acho que a gente vai até deixar esse link aí de alguma forma para vocês que estão nos assistindo poderem ter acesso a esse material. Ele está público na internet, mas é bom que a gente reaviva lá para todo mundo poder ter acesso, que realmente não dá para perder aquele material, né? E aí, Marielene e Raquel, o que marcou vocês aí com prática nessa trajetória? Eu tanto dei aula no FUND, né, de 6º a 9º, como também na educação de jovens e adultos, tanto no CREJA quanto na Senegal. Foi a visita pelo CREJA ao Museu de Arte Moderna, que eu fui para ver uma exposição. E era uma época que eu acho que eu já até contei isso para vocês. Dentro dos museus, aqueles meninos eram pouco treinados para
receber estudantes. E eu não me lembro qual era o artista, mas era um artista badaladíssimo, francês, eu não sei se era Miró, não lembro. Eu sei que ele veio, os meninos vieram acompanhando a listazinha amarela na frente da obra de arte, que estava no mesmo plano do Hélio de Sica, da Lígia Clark, tudo igual. Mas só que amarelo vinha para cá, o menino não viu, passou. Não pode cruzar isso aí. Eu falei, mas não pode... desculpa. Porque... Aí o aluno teve, eu achei maravilhoso ele perguntar por que não pode. Por que o dele é mais comprido do que o outro? Eu achei isso legal ele perguntar. Mas não foi legal. O educativo explica. Porque esse é um artista muito importante. Aí eu falei, você está querendo dizer outra coisa, não é? Você fala direitinho para os nossos estudantes. Não é mais importante do que Hélio de Sica, nem Lígia Clark. Só tem um seguro maior, não é isso que você quis dizer, meu amor? Quem diz o valor da arte, né? Como é que fala uma coisa dessa? É lógico, aquilo veio com um valor milionário de seguro. Agora, daí a dizer que é porque é um grande artista... O artista mais importante dizendo que os outros não eram. Né? Pois é. Acho que nessas horas a gente tem que trabalhar também nessa defesa, né? A gente precisa ocupar esses espaços, né? E ampliar também os espaços de visitação para outros lugares. E aí, para citar também, para ampliar esse repertório e trazer ideias de espaços de visitação, né? Que a gente já tem feito também essa articulação. A gente tem o próprio Centro de Teatro do Oprimido, e eu vou falar das experiências já. A gente viveu uma experiência de formação de professores lá, né? É um espaço muito legal. Muito legal, né? Tem o Tá na Rua, que é do lado. Tem o Centro Afro-Carioca de Cinema, que faz um encontro de cinema negro anualmente, né? Que é muito bacana, né? Tem filmes africanos e afro-brasileiros, né? E de outros lugares do mundo. Que a gente foi. Muito bacana, sim. Não é? Tem a Mostra IFE, que acabou agora, é uma mostra LGBTQIAPN+, que traz diferentes, né, referências, porque os espaços de museu, os espaços clássicos, eles são muito importantes. Mas, como você disse, não são só eles, né? Quem atribuiu esse valor? Existem outros espaços. Tem o Instituto Arteiros, lá na Cidade de Deus, que faz parceria com as escolas no entorno, fazendo formação com os estudantes, exposições, enfim... Tem várias manifestações. Eu vou deixar também aqui, talvez a gente bote o link, eu fiquei lembrando agora de um filme que tem a ver com o tema que eu vou falar, que entrelaça essas experiências, que é o filme Linhas, do Luiz Gomes. Ele fala desse contexto da periferia, né, de jovens negros, que são os nossos jovens, né, jovens adultos da EJA, né, e fala fala um pouco dessa construção desse olhar, da memória, da história, do território, e como a gente ali também contém afetividade, né, constituir relações. É um filme muito bonito, e aí também traz a ideia de como a arte também solidifica preconceitos e estereótipos, né? Historicamente. E a gente precisa refletir esse lugar. Quais são as imagens produzidas? A gente viu a polêmica aí da Thais Araújo, né? Embora eu não assista a novela, a gente não tem tempo, ainda mais na EJA, né? Mas dessa personagem que foi rebaixada, né? Ela ficou rica, né? Falando em termos financeiros, né? Ela é uma mulher negra, ficou rica e ela, de repente, perde tudo, né? E a Thais vai discutir qual é o espaço nas telenovelas ou nas diversas representações para personagens negros, né? Para personagens que se parecem com os nossos estudantes. Que imagens eles estão se vendo? Para sentir artistas potentes, eles precisam se ver também. Como é que a gente diversifica essas imagens? E falando um pouco desse lugar da produção de imagens e a construção do nosso imaginário, tem 3 experiências em territórios diferentes que se entrelaçam, né? Eu venho da educação popular. Eu tive uma experiência numa escola, né, em Caxias, que durante um tempo minha primeira experiência do Teatro do Oprimido foi com a EJA. Olha que fantástico. Né? Multiplicando esse trabalho com estudantes jovens e adultos. E quais os desafios? Pasmem. Isso não é aula. A gente ouve muito bem. Até entenderem que era aula, porque eles estavam falando da própria vida, e aí a gente voltava e escrevia o roteiro, né? As estratégias que a gente cria, né?
E aí, quando o grupo entendeu que era uma aula que juntava todos os conhecimentos, como disse, né, um senhor para mim, essa aula junta tudo, junta matemática, história, assim geografia, assim né? Porque o teatro traz essa potência, né? E aí, fica aqui mais um pouquinho o microfone, tá terminando. E aí, é interessante que ver no final a discussão dos estudantes da EJA foi muito no sentido do direito à educação, né? E eu lembro que um tema que ficou muito forte foi as mulheres impedidas de estudar por conta das relações patriarcais mesmo, de posse dos maridos, que entendiam que, não, mulher minha tem que ficar em casa. E aí, cerca de 12 anos depois, né, agora, em janeiro, eu tive uma experiência que eu fui convidada pela Universidade Federal da Bahia para participar das bancas de produção, né, do primeiro curso de especialização em teatro do oprimido da UFBA, né? E um dos trabalhos, elas apresentaram um vídeo, né, junto com a discussão, e eram estudantes da EJA. E a peça, eu fico até emocionada. A peça justamente falava desse direito à educação e era uma estudante que voltava a estudar, mas a estratégia que ela encontrava era dizer que estava na casa das amigas. Então, ela tirava a blusa da escola, ela enrolava, ela escondia com uma amiga, ela criava várias estratégias para permanecer ali. E elas apresentavam essa peça em diversas escolas da Bahia e o público entrava em cena pensando em estratégias de ação, inclusive estratégias de políticas públicas, né? Estratégias de políticas que poderiam mantê-las na escola, né? Então, ver esse caminho que não exclui a EJA Rio, né? Porque aí eu trago uma experiência que eu vivi aqui no CREJA. Eu fiz uma oficina de teatro do oprimido junto aos estudantes do CREJA, né? De teatro das oprimidas. E o que surgiu foi no mote de março, né? O mês da mulher. E a discussão muito forte de gênero ficou ali, né? Eles perguntaram, os homens participam, não participam? Participam sim, vamos fazer junto, né? E na hora da produção das músicas, né? A partir do que a gente levantou com jogos e exercícios, os homens se colocaram muito no sentido de, não só de, olha, as mulheres merecem um lugar de protagonismo, mas eu preciso rever meu lugar. E aí me marcou muito um relato de um estudante, né? Um senhor mais velho, eu não vou lembrar o nome agora, peço desculpas, mas ele me disse, quando eu era criança, o meu pai não me deixava usar protetor solar. E uma vez eu peguei uma queimadura tão grande que eu fiquei traumatizado com a praia. Né? Isso a partir da arte, a partir, né, do teatro. E ele falou, eu decidi a partir dali nunca mais fazer violência, né, com os meus filhos. Porque se eu obrigo eles, como homens, digo que eles não podem sentir dor, eles não podem chorar, eu digo para eles que eles podem ser violentos e impetrar violência contra outras mulheres, né? E aí eu fico pensando, né, espaços diferentes, lá em Caxias, aqui no Rio, no centro do Rio, né, lá em Salvador, na Bahia, de diferentes formas, a arte possibilitou que esses estudantes, que esses sujeitos e nós, junto, olhassem o lugar que ocupam e refletissem esse lugar no sentido de transformar. Uau, muito bom. E aí, o que eu levo para a formação de professores? Lá no Centro de Teatro do Oprimido, peguei os formadores, né, de professores, em parceria com o Daniel, que é a liderança da formação, e fomos fazer uma oficina lá para investigar como nós, sujeitos da EJA, nos vemos dos nossos lugares de professores, né, que embora não necessariamente todos ocupando a sala de aula nesse momento, mas todos continuam professores, todos têm experiências em lugares diversos. Sim. Qual é esse lugar, né, de docente, esse lugar de reflexão, esse lugar de uma metodologia ativa que atravessa diferentes espaços de diferentes públicos? E aí eu tô bastante feliz de compartilhar um pouquinho dessas experiências. E eu tô imensamente feliz com essa conversa, né? Nossa, é uma muito pena bom. que ela tem um fim, né? A gente podia ficar conversando por mais tempo. A gente trouxe um corinho também, né? Pra gente não ficar por baixo nessa. E é isso, a gente tem que pensar, eu acho que a gente chegou nesse momento aqui, né? Dessa potência da arte que também ajuda a ler o mundo e ler o mundo de forma crítica, né, a repensar nosso lugar, nosso papel na sociedade, enquanto sociedade.
questionar os espaços em que a arte está legitimada, que tem um modo de operar que Maria Helena traz também essa questão, e pensar que outros lugares também estão ali com a arte que a gente precisa olhar e ajudar a fortalecer, né? Raquel trouxe um monte desses nomes, né? A gente não pode esquecer o MUCAB, não pode esquecer o IPN, que são museus, né? Perfeito. Os cineclubes periféricos, ou não, mas, né? Os Exato, tem aí, enfim, né? A gente citou aqui o Jongo, né? Enfim, tem lá na Serrinha, né? Museu de Arte da Maré. Museu de Arte da Maré, né? Tem um cineclube que particularmente tem uma parceria assim incrível com a gente, sempre que a gente pensa ali alguma coisa, né? Tá bem junto da gente, o Cineclube Atlântico Negro, né? Que é coordenado pelo Clementino Júnior, tem uma parceria imensa. Assim, a gente tem até entrevista com ele no nosso material Reeduca, né? E eu acho que é pensar as possibilidades de projeto, né, que se vê atrás, como é que às vezes a arte ela pode engajar o estudante, né, que tem essa frequência, né, que às vezes flutua, mas como é que ela consegue engajar na arte o compromisso desse estudante com a escola, porque talvez ele se perceba também alguém que é protagonista, que tenha o seu fazer valorizado, né? Sim. E olha importante. Só, que ele é importante, né? Que ele é artista. Né? Que eles falam, né? Eu sou artista, né? Sabem, né? Pois Porque a gente já rotula, não sabe. Por que não sabe? O que sabe? Eu já tive uma aula inteira de EJA, que foi um rapaz que era pescador, a aula inteira ele explicou o que ele fazia, o saber dele. Olha só. É só uma diferença. Não a saber escola, mais ou saber menos, apenas saberes diferentes. A escola é uma combinação. Ó, tá combinado que todo mundo tem que saber determinadas coisas. Mas o que sabe aquele que a gente diz que não sabe? Sabe muito. E sabe muita coisa, né, Maria Helena? Isso é outra coisa. É isso. Né? Então, eu acho que hoje a gente tem que ficar atento, mais do que nunca, principalmente nas ações afirmativas, que a gente está com um tempo muito atrasado, a gente está com um déficit muito grande, então tem que ser muito. A gente tem que falar muito sobre isso. E vamos conversar mais sobre isso. Maria Helena, Raquel, Silvia, agradeço mais uma vez imensamente essa participação incrível de vocês aqui. Nossa, foi muito bom. Né? Chegamos ao final. Quero agradecer vocês, né? Quero abrir espaço para vocês também, enfim, falarem aí as últimas palavras desse programa aqui, junto comigo. Bom, eu tô apaixonada aqui ouvindo as duas. Raquel, Maria Helena, assim, eu tô encantada. Muito feliz em ouvir vocês e ser colega de vocês, né, na GEJA. Daniel, obrigada demais por esse espaço, né, para a gente falar de artes, né, na EJA. É tão importante, é tão necessário. E eu queria só deixar um recado para os meus colegas de profissão, para os professores de música, os professores de artes cênicas, os professores de artes visuais, que estão na EJA, às sextas-feiras, no finalzinho da semana, que, assim, não existe uma escola sem artes. Então, assim, vocês são potência. Acreditem no trabalho de vocês, porque o coração da escola, ele só pulsa com artes. E mesmo sendo no último dia, no finalzinho da semana, né? O último dia, o último tempo, a gente é capaz de fazer muita coisa. De deixar esse aluno ir para casa, para passar o final de semana, pensando, né? Se questionando. Então, é isso. Eu quero agradecer também o convite, muito honroso, estar com vocês, que somos potências, né? E também gostaria de dar um recado muito parecido, né? Os nossos meninos, eles têm muito para acrescentar para a gente. A gente aprende mais do que ensina, né? Se a gente pensa que ensina, a gente aprende muito. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada pela escuta, pela fala, pelos compartilhamentos, né? Apesar de nós trabalharmos juntas, eu acho que é a primeira vez que a gente se ouve sobre essas concepções, assim, de forma mais detida. Então, é bacana também poder trocar. Agradecer a todo mundo que está aí assistindo, aos professores e professoras, né? A arte é essa potência, né? Essa sexta-feira que para muitos é de cansaço, mas também é de refrigério, de poder enxergar as coisas
meio de outras possibilidades, né? Não é à toa que o material Reeduca é cheio de referenciais artísticos, porque sem a arte, né, a vida não basta, a vida não se reinventa, a vida permanece a mesma, sem outras possibilidades de futuro e perspectiva. Então, acho que a arte alimenta possibilidade de invenção de outros mundos, né? E se estamos todos irremediavelmente interligados, né? Como diz o Ailton Krenak, a arte também é essa possibilidade de interligar, né? Possibilidade de outros mundos, de outras gentes, de outros povos. É isso, obrigada. Então, mais uma vez, obrigado a vocês. Obrigado também a quem nos assistiu de casa, dos centros de estudos, né? Também nossos professores do centro de estudos e um monte de gente mais aí que pela internet vai assistir a gente de casa, né? E talvez em outros municípios, outros estados, enfim. A gente recebe também notícia de que as pessoas estão assistindo a gente mais longe aí. E, bom, o Diálogos da EJA se despede por aqui. A gente se encontra em breve. Até.